Olá, Mister Zé, tudo Márcia bem? Gonçalves. Olha nós aqui de novo. Olha, Sim, Mister sim. Zé, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou agradecer algumas pessoas aqui, nossos amigos, nossos Claro. companheiros, companheiros não, nossos irmãos, nossos Né? parceiros, porque hoje nós temos um convidado muito especial e o assunto é bem polêmico. Polêmico não, ele é interessante, de muita informação. Entendeu? E uma história, e é grave, é um assunto muito grave. Se você parar para pensar, é história de vida mesmo, que é sério. Falando de vida, ele também vai dar um testemunho, sabe, sobre a vida dele, a gestação da mãe dele. Mas antes, vou agradecer aqui. Gente, eu quero agradecer primeiro a Deus, né, que ele é o dono daqui, ele quem manda, ele quem diz tudo. E eu quero agradecer aqui o Estúdio FAI, aqui o CEO, que é ai, meu Deus, o PH, né? O PH, o nosso querido técnico ali, o Carlos, o dono daqui de tudo, o Davi, né? E, principalmente, mandar um beijo especial para Carla, nossa amiga Carla, né, Mister Zé? Carla é maravilhosa, tem nos dado apoio aqui. Ela é da Grafiteria 2.0. Você que quer fazer um trabalho gráfico, banner, canecas, camiseta, ela é maravilhosa. O trabalho dela é muito bacana. Ela vai fazer umas canequinhas aqui pra gente até mostrar, né? Então, Carlos, ó, um beijo para você, obrigado pelo apoio, tá? Conta com a gente aí que você precisar, tá bom? Então, Mister Zé, eu vou aproveitar também e convidar uns parceiros. Você que quer participar aqui do nosso programa, que quer ser o nosso parceiro, vir aqui contar a sua história, fazer sua parte comercial, seu marketing sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho. Fala com a gente, olha, você pode. Eu vou pegar uma colinha aqui porque eu mudei algumas coisas. No meu e-mail, chegouaminhavez.podcast@gmail.com. Tem o Zap, que é o 21 97018 5184. E Mister Zé, fala aí, Mister Zé. Pois é, então, você deve acessar Chegou a Minha Vez. O endereço é o seguinte: www.youtube.com/chegouaminhavez.podcast. Instagram, @chegouaminhavez.podcast. Então, Zé, maravilha, né? Bem, agora vai chegar o grande momento do nosso convidado especial, que é um tempão que eu não o vejo. Já o conheço desde que tinha 16 ou 17 anos, deve ter uns 30 anos, né? E aqui nós estamos com a presença do advogado, político, músico, cantor, CEO, tudo. Doutor Alessandro Costa. Doutor Alessandro, muito obrigada por o senhor estar participando aqui com a gente. E eu já começo perguntando ao senhor o seguinte: além de advogado, de político, como o senhor se apresenta para aquelas pessoas que não o conhecem ainda? Oi, Márcia. Oi, Mister Zé. Finalmente chegou a minha vez. Nossa. Que prazer. Literalmente que prazer, chegou a minha vez. Sim. E chegou a minha vez para mim. Eu quero começar aqui agradecendo vocês pela oportunidade, pelo convite. Acho que é um privilégio estar aqui. Obrigada. Primeiro, matando a saudade de você, como você disse, a gente já se conhece há muitos anos. Acho que 30 anos aí entrega muito a idade, né? Ó, conheci com 16, faz 30 anos, esse cara tem quase 50. Não, calma, por favor. É a forma de falar. Não, Mister, segura. Mas, de fato, é um prazer, é uma alegria te rever. Obrigada. Alegria rever o Zé. E nesse momento aqui a gente poder compartilhar não só um pouco da minha vida, um pouco do meu testemunho, um pouco da minha experiência profissional, Sim. como também poder compartilhar, eu acho que algumas dicas para as pessoas que estão nos assistindo e que certamente vão aproveitar um pouco desse bate-papo. Márcia, se eu tivesse que me apresentar hoje para uma pessoa, eu diria que eu sou um milagre. Eu acho que além de advogado, ou o fato de ser advogado, o fato de aproveitar um pouco dessa questão política, tudo isso faz parte de um milagre. E quando eu digo milagre, é porque eu vejo se cumprir na minha vida muito daquela história que a gente vê na Bíblia descrita em Jeremias. Olha, o Alessandro, quando você sequer estava no ventre da sua mãe, quando você nem era uma substância ainda, eu já te conhecia e te chamava exatamente de Alessandro. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Sim. Tipo assim, mas Alessandro,
Porque quando meu pai conversa comigo, né, quando eu estou ali reunido com a minha família, e a gente começa a falar, por que a senhora escolheu o nome de Alessandro, Adriano ou Ana Paula, que são meus irmãos? A minha mãe fala assim, ó, não, mas eu não queria Alessandro, eu queria Alexandro. Eu sempre pensei, eu quero ter Alexandro, e meu pai, seu pai que chegou um dia, não, tem que ser Alessandro, porque Alexandro é estranho, não é? Alessandro. E aí você fala assim, nossa, teve essa discussão em casa, mas quando você lê a Bíblia, não, Alessandro era um nome que o próprio Deus me chamava quando sequer eu estava na barriga da minha mãe. Que isso? Antes do meu pai conhecer a minha mãe. Olha. Deus já me chamava por esse nome. Olha que fantástico. Fantástico. E sabe o que significa Alessandro? Não. Advogado. Ó, Que isso. Que coisa interessante, né? Estava escrito mesmo. Advogado. Alessandro significa defensor dos homens, advogado. Olha que coisa literalmente bíblica. bíblica. Então, e aí quando eu paro para pensar, né, para refletir um pouco sobre a minha história de vida, ela começa literalmente quando meu pai tem ali a vontade de ter o terceiro filho. Meu pai é nordestino, ele tem uma experiência frustrada com os pais dele, quer dizer, não com os pais, mas com o pai dele, porque depois da terceira gestação, do terceiro filho, a minha avó acabou engravidando novamente e o marido dela abandonou. Falou assim, não, mais um filho não aguento, isso é muito difícil, para de ter filho, sei lá, ou tira ou eu vou embora. E acabou que ela realmente engravidou e o pai abandonou. No que o pai abandona, ele começa a sofrer as consequências dessa vida sem um pai, porque a família ali, no interior do Nordeste, né, quer dizer, sertão da Paraíba, eles moravam de favor numa fazenda que trabalhava. O pai foi embora, a mão de obra saiu, pouco tempo depois, o dono daquela fazenda falou o seguinte, ó, vocês não podem mais ficar aqui, porque vocês moram aqui por conta do trabalho. O marido foi embora, então agora vocês precisam de um lugar para ficar, aqui não pode mais. Pronto. Começa toda a desestrutura, né, ou uma família completamente a viver desestabilizada. Isso faz com que meu pai, já ali um pouquinho mais velho, né, com 12 para 15 anos, comece a nutrir dentro dele um sentimento de revolta e ele queria sair de casa porque ele não aguentava ver aquele sofrimento, até que um dia ele sai, né, daquele interior e fala assim, eu vou para o Rio de Janeiro, vou viver sozinho, mais um dia eu volto para mudar a vida da minha mãe, e vem para o Rio de Janeiro sozinho, sem conhecer ninguém, absolutamente ninguém, mora um tempo aqui na rodoviária. Aliás, ainda antes de vir para cá, passou um tempo na Paraíba ali, perambulando pelo centro da cidade, como uma pessoa em situação de rua. Vem para o Rio de Janeiro exatamente da mesma forma, sem ter onde ficar, até que um dia, eu acho que uma semana depois, ele encontra um outro rapaz da Paraíba, chamado Jânio Caceteiro. Jânio Pereira, Jânio sim, Caceteiro, que trabalhou, caraca, inclusive com a gente, e fala assim, ô Paraíba, tá fazendo o que aí? Tu não quer trabalhar? E leva o meu pai para trabalhar naquelas lanchonetes da rodoviária. Meu pai fica ali, trabalha durante um tempo, e sem ter onde ficar, o Jânio convida ele para morar, tipo assim, sem literalmente ter uma relação próxima, convida ele para morar, tipo assim, enquanto até tu arrumar tuas coisas, tu mora lá em casa. E assim começa a vida do meu pai, começa a progressão de vida, através de uma chance que Deus apresenta para ele, através desse rapaz chamado Jânio. E ali na rodoviária, ele, né, sem saber ler, sem saber escrever, mas agora já trabalhando com um saláriozinho, ele começa a ter oportunidades, porque vai aprender a ler, vai aprender algumas profissões, porque meu pai sempre foi um cara muito dedicado, muito esforçado, e com aquilo que ele recebia da lanchonete, ele já começou a fazer, sei lá, curso de operar máquina de terraplanagem, e vai literalmente progredindo de vida. Mas no meio desse caminho aparece o processo em que ele conhece a minha mãe, e conhece a minha mãe também de uma forma muito interessante, porque andando pela praia, imagina, nordestino, que saiu lá do interior do sertão, agora já em lanchonete, trabalhando como em obras que no passado haviam muitas obras na cidade. Depois que ele terminou o turno dele de trabalho, ele pensou assim, vou dar uma volta aqui na praia, no calçadão, vai que eu encontre uma mulher rica. Olha, vai que encontre. Vai que eu encontre uma patricinha dessa do Rio de Janeiro aqui, então, né? Colocou uma roupinha bacana e foi dar uma volta no calçadão.
A minha mãe, que trabalhava como doméstica em Copacabana, olhando da janelinha, terminando o turno dela, falou assim, vou dar uma volta aqui, vai que eu encontre um cara rico. Vai que eu encontre um carioca desse rico aqui. E minha mãe também é paraibana, saiu do Nordeste. E aí um dia se cruzaram, né? Se conhecem, nenhum sabia que eram da Paraíba, né? Tipo, ele sem saber que ela tinha vindo da Paraíba, ela sem saber que ele tinha da Paraíba, e nenhum dos dois sabiam que os dois eram trabalhadores ali servindo os ricos de Copacabana. Mas eles se conhecem, se cruzam assim e constroem uma linda família, porque já estão há 50 anos casados, né? Nunca tiveram separação, vamos dar um tempo. Não, um projeto ali feito pelo próprio Deus. E dessa união nasceu a minha irmã, a primeira filha, nasceu o meu irmão, o segundo filho, mas, como eu disse, no momento da terceira gestação, o médico já havia alertado, olha, ela não pode mais engravidar. Já tem 2, mas eu estou aqui orientando que qualquer outra gestação pode ser uma gestação de risco. Meu pai sempre, como eu disse, sempre quis ter uma família, né? Porque não teve. O sonho dele era aquela coisa da mesa com muita gente, o retrato de família de ideal da vida dele era isso, chegar em casa, a mulher com a família esperando, colocar aquela mesa, todo mundo jantar, conversando, e era a realização daquilo que ele nunca teve. E aí a minha mãe, pasme, 10 meses depois tem um outro filho. Então, nasceu meu irmão, 10 meses depois nasceu outro filho. Tem nem um ano de intervalo. Sim. Ou seja, assim que ela saiu do hospital e completou ali Nós estamos ao vivo, tá, gente? O ciclo ali, né? Como é que dá, Márcio, o nome? O quê? Depois que a mulher tem um filho, e ela resguardo. O resguardo. Então, logo termina o resguardo, a minha mãe engravida de novo. E aí vira, de fato, uma gravidez de alto risco, em que ela tem muitas complicações e começa a viver mais no hospital do que em casa, por conta dessa gravidez, que seria minha gravidez. Curiosamente, foi orientada por muita gente, inclusive pelos profissionais de saúde, a abortar. Falaram assim, não dá para seguir. Se quiser ficar viva, se quiser para a saúde dela, se é uma gravidez de alto risco, ela precisa realmente tratar e antes de desenvolver essa gravidez, ela precisa tirar. Meu pai, muito fragilizado, não pode, como assim? Filho é riqueza, é Deus, não pode, não aceito. Minha mãe também não. Deus, eles não eram convertidos, não conheciam Jesus, mas entra ali uma crise, né, de consciência, podemos, não podemos, mas ela tem em algum momento ali um problema muito sério, né, que se agrava e que ela acaba parando realmente no hospital e ficando ali internada já num estágio de muito perigo. E aí o médico falou, olha, eu avisei que não podia ter filho, mas vocês insistiram, agora a gente não sabe nem o que vai acontecer. Uma coisa eu te garanto, ou sobrevive ela, ou sobrevive o bebê. Ou seja, uma sentença de morte. De morte, é verdade. Uma sentença de morte que eu recebi na barriga da minha mãe. E o médico deixou muito claro, não há o que fazer para sobreviver os dois. Se a gente conseguir salvar a vida do bebê, ela não vive. Se a gente conseguir salvar a vida dela, o bebê não sobrevive. Meu pai, naquele dia, saiu dali do hospital em choque, muito triste, chorando, em que, mais curiosamente, ele vai para casa, mal, no outro dia, né, tinha que trabalhar, mas dirigindo, nessa época ele já era motorista de ônibus, mas dirigindo o ônibus, sabe, com aquela coisa, com aquela aflição na alma dele, chorando, entra uma criança, acompanhada do seu pai ou sua mãe, não me recordo, mas que olha para ele assim, motorista, Jesus te ama. A criança. A criança. Olha, veio justamente uma criança que olhou para ele e falou assim, motorista, Jesus te ama. Do nada. E não sei, eu acho que a gente costuma ouvir, né? Quantas vezes a gente ouve uma frase como essa, Jesus te ama, ele provavelmente já deve ter, na vida dele também, escutado isso muitas vezes, mas naquele dia, essa frase bateu diferente. Jesus te ama. Meio que, peraí, Jesus me ama. Aquilo ficou mexendo com a consciência dele, mexendo com a cabeça dele, terminou o dia de trabalho,
quando voltava para casa, mais uma vez, ele encontra alguém que cruza o caminho dele e fala assim, ei, Jesus te ama. Não. Que isso? Sabe aquela coisa que as pessoas falam contigo? Olha, eu não costumo ver um carro vermelho, mas se eu parar para pensar no carro vermelho, eu só começo a ver carro vermelho no meu caminho. Né? Então, naquele dia, aconteceu de novo, na saída do trabalho, voltando para casa, alguém de novo, né, cruza com ele e fala assim, ó, Jesus te ama, hein? Jesus te ama. Ele conta para a gente que, na madrugada também, sem dormir, de repente ele liga a televisão, tem lá um programa de TV desses, das igrejas, que aparece o pastor, cuja frase que termina falou assim, ó, só queria dizer uma coisa para você que está me escutando, eu não sei qual foi o problema que você... eu não sei qual é o problema que você está lidando, eu não sei qual foi a sentença de morte que te deram, mas eu quero te falar uma coisa, Jesus te ama. É forte. É forte. Que coisa. É verdade. Olha que coisa, como é que Deus trabalha, Trabalha. né? E né, estou falando de madrugada, quando ele acorda, ele vai para o hospital para visitar a minha mãe com essa coisa na cabeça, Jesus me ama, peraí, não, sentença de morte não existe. E o médico repete para ele a sentença de morte. Mas ele tinha escutado esse negócio do pastor, da igreja, da televisão, das pessoas, e ele falou assim, não, se for para morrer aqui, vai morrer em casa. Entre morrer aqui, você está falando que não pode fazer nada por ela, mas se for para morrer aqui, ela vai morrer em casa. E aí, né, meu pai sempre conta para a gente, né, nos cultos domésticos que meu pai costuma fazer, que ele naquele dia tomou uma decisão, o médico falou, vai ter que assinar documento, ele falou, assina tudo que tiver. Mas pegou a minha mãe, tirou do hospital e levou para essa igreja que o pastor estava falando na televisão que não havia sentença de morte, que Deus amava tanto ele que podia reverter aquela história. E ao chegar na igreja, meu pai contou para o pastor tudo que estava acontecendo e falou assim, eu acreditei na tua palavra. Você falou que não vai morrer, que Jesus te ama, eu trouxe ela aqui. O médico falou que vai morrer, então, ó, se lá mata que vive, é aqui que a gente vai ficar. E na época, o pastor, que era o bispo Randall Pai, o pastor dessa igreja, falou para ele assim, não, mas não vai morrer não. Abriu a Bíblia, está escrito aqui, ó. Olha o que está escrito aqui. Eu vim para que tenha vida, vida com abundância, etc, etc, etc. Se você crê nessa palavra, olha, o impossível vai acontecer. E meu pai creu. Tudo aquilo que ele ouviu do pastor, tudo aquilo que ele ouviu, né, desesperançado, alguém trouxe esperança para ele, ele simplesmente creu. E o milagre aconteceu. E por que aconteceu? Porque, como você disse, essa história faz mais de 40 anos e eu estou aqui. Nunca tive problema de saúde, né? Assim, de ter que ficar internado por conta de um problema de saúde. Nunca tive problema de falar assim, nossa, olha, tem um diagnóstico ali que a gente nem sabe o que é. Não, minha mãe levou quer dizer, é claro que eu acabou sendo um parto ali prematuro, eu nasci, sequer tinha completado 7 meses a gestação, fiquei 3 meses numa incubadora ainda, mas passado isso, milagre, ela não morreu, eu não morri, a gente está aqui, isso foi um marco na nossa vida tão grande que meu pai, que até então não conhecia Jesus, não tinha tido uma experiência com Deus, nem ele e nem a minha mãe, naquele dia, ou a partir dessa experiência, decidiram se entregar a Deus e, mais que isso, decidiram que eles precisavam contar esse testemunho, decidiram que eles precisavam fazer alguma coisa por esse Deus e começaram a partir de então se dedicar à obra de missão, a evangelismo e hoje então são pastores, são missionários, né, vivem pela obra e já rodaram o mundo inteiro pregando o evangelho. Então, eu sei que eu falei muito, mas como é que você se define? Um milagre. E um milagre que certamente pode acontecer na sua vida também. Oxe. Jesus te ama. Jesus te ama. Ô, doutor Alessandro, então, você falou aqui sobre essa experiência, né, espiritual dos seus pais e tal. Você também passou a sua infância na África, né, em Moçambique, Angola. Ou seu pai foi fazer algum trabalho lá, de igreja, espiritual? Conta aí pra gente aí. Márcia, essa experiência... E só para, desculpa ter te cortado, já te cortei. E como foi você viver no contexto de guerra, pós-guerra, na verdade, né? Você vê como é que Deus trabalha na vida das pessoas. O milagre, né, e a gratidão pelo milagre, né, da minha família, do meu pai, da minha mãe é tão grande que, como eu disse, eles decidem abandonar a vida secular, né, o trabalho secular, para
fazer a obra de Deus, para poder contar a outras pessoas que passavam por problemas semelhantes, que Deus é quem tinha a última palavra, que não importa qual é o diagnóstico, não importa se a pessoa... Alguém fala assim, você não serve para trabalhar, você nunca mais vai trabalhar em lugar nenhum, você, isso aí, essa doença aí, nunca curaram. Se nunca curaram de ninguém, por que vai dar certo na tua vida? Casamento, para você, você vai viver para ser solteira. Mas como Deus mudou, ele falou assim, não tem esse negócio de palavra final. A palavra final, quem tem é Deus. Então, vou viver para isso. Aceitaram o ministério, aceitaram o chamado e começaram a servir a Deus. E a partir daí, eles, como eu disse, rodaram o Brasil, viajaram por muitos estados do Brasil fazendo a obra, até que em 93, no ano de 1993, ele é convidado pela igreja a ir para Angola, pregar o evangelho naquele continente. Nós tínhamos 12, eu tinha 12, meu irmão tinha 14, quer dizer, eu tinha 12, meu irmão tinha 13, minha irmã tinha para 15 anos, 15 para 16 anos. E qual era o contexto de Angola? Angola era um país que havia passado por 30 anos de guerra civil, guerra por conta, literalmente, de polarização. Para a gente pensar e refletir nessas questões. Angola, você tinha metade de um país que era adepta a uma corrente política e a outra metade era adepta a outra corrente política. Ninguém se entendia e ninguém aceitava que a outra parte dominasse. Fazem um plebiscito ali, então vamos eleger o presidente. E o presidente que ganha é o presidente de uma outra, da corrente A. A corrente B falou assim, mas por que tem que ser o da A? Não, quem tem que ser é o presidente da B. Não, mas foi ele. Não, é o da B. Começa uma guerra, o pessoal passa 30 anos se matando, destroem o país como... Assim, eu costumo dizer que Angola é literalmente a terra prometida, porque ali a terra prometida emanava leite, mel, e Angola é leite, mel e petróleo. Lá tem tudo, lá não falta nada, é um país rico. Rico, né? Muito, muito rico, mas viveram, por conta da guerra, destruídos numa pobreza, numa miséria, né? Que a gente olha assim, nossa, para a África eu não quero não, porque olha como é que é. Mas verdade. É uma coisa curiosa, porque eles não são pobres, mas por conta de guerra... Casa dividida não prospera, né? Casa dividida não prospera, literalmente. E aí, quando a gente vai para lá, tem até uma experiência curiosa, porque a primeira experiência que a gente teve, né, chegando ali no país, foi que o pastor falou assim, olha, o pastor que foi receber a gente assim, bispo, já separei a casa do senhor, vou levar vocês para lá. Meu pai, mas como é que é esse negócio da guerra? É seguro aqui? É violento? Aí falou assim, não, bispo, hoje está mais tranquilo. Já foi. Hoje está um pouquinho mais tranquilo. Mas a gente, né, tem lugares que a gente não frequenta, tem lugares que a gente vai acompanhado e tem outros que a gente tem um pouco mais de liberdade. Ah, tá bom, então estou mais tranquilo, porque eu vim aqui pensativo, né, se era perigoso, trazendo meus filhos, né, 3 filhos, crianças. Como é que é isso? Primeiro dia, entraram na nossa casa, levaram toda a roupa. Tudo que a gente tinha de roupa, que a gente tinha levado para lá, entrou um gatuno, como eles dizem lá, levou tudo que a gente tinha. Uma semana depois, a gente está andando para... Nem me lembro o que a gente tinha ido fazer, mas começa um bombardeio, bomba para tudo que é lado, e meu pai falou, mas o que é isso? É guerra? Não, fique tranquilo, fica tranquilo. Não, é só um confronto em algum lugar, mas não vai atingir a gente não. Legal isso. E as pessoas, né, passando muita dificuldade, a guerra acaba transformando as pessoas, né, leva as pessoas a um estado de sobrevivência, então você não tem lei, e isso, né, causa uma insegurança. Pra você ter uma ideia, meu pai tinha um carro que, tão logo quando a gente chegou, ele comprou um carro, era um carro novo, e aí o policial parou a gente na rua, numa blitz, e falou assim, ó, que carro é esse? Meu pai, não, é um carro que eu comprei, não tem condições de circular. Mas por quê? Não, porque deixa eu ver se tem condições de segurança. O cara olhou para lá, olhou para cá, carro novo não tinha problema, ele falou assim, mas cadê a porca sobressalente? Porca sobressalente? Se esta roda cair e os parafusos todos se perderem, como é que fica? Meu pai, não, mas não costuma ter isso.
Tá multado, carro apreendido ou paga aqui uma multa. Que isso? Tinha lei? Não, da cabeça do cara. Da cabeça do cara, Fora a violência de milícias, né? Então, a gente acaba expostos ao perigo, né? Uma realidade muito ruim, mas em nome do amor e do favor de Deus. Vale dizer que tudo isso era conflitos que a gente vivia, mas as pessoas em Angola, por outro lado, apaixonantes. Apaixonantes. O angolano é um ser extraordinário. Hoje, graças a Deus, né, eles não estão mais em guerra, o país vem se reconstruindo. Tem lugares lá que são tão belos ou até mais belos do que a nossa Barra da Tijuca. Olha. Estão super desenvolvidos e em desenvolvimento. E é um povo apaixonante, inteligente, rico e certamente Angola em algum momento vai se tornar uma das maiores nações do mundo. Talvez não a maior do mundo por conta de ser uma terra ainda pequena ou um povo pequeno, mas tem um potencial de fato figurar ali entre uma das nações mais importantes, poderosas do mundo. Eu voto por isso porque eu amo os angolanos. Amo vocês. Doutor, o senhor é chegado à música. Muito. O senhor tem um dom musical e tem uma carreira musical, né? O senhor já gravou várias músicas, cantou em todo o país e fora do Brasil também. Como é que está atualmente essa tua carreira, vamos dizer assim, essa vibe? Mr. Zé, Márcia Gonçalves ou Mr. Zé, não sei se você sabe, mas eu, né, sempre gostei de cantar, gosto de cantar, acredito num chamado de Deus em relação a isso também, que Deus tem, né, ele acaba convocando a gente para poder pregar e falar para as pessoas do amor dele, do favor, de quem ele é, de várias formas. Então, meu pai, por exemplo, ele faz isso pregando, apesar que meu pai também faz cantando. Aliás, um excelente cantor, excelente músico, gosta de forró, de sanfona, mas eu tenho procurado transmitir o amor de Deus através da música. E Mr. Zé, você sabe quem era a minha produtora musical? Não faço Márcia ideia. Gonçalves. Márcia Gonçalves. Olha. Quem Márcia diria? Gonçalves. Márcia, por isso que ela diz que, olha, há 30 anos atrás eu te conheço. Eram dois, era ele e o Alex Filho, era uma bagunça. Eu trocava o nome deles, eram duas crianças nas minhas mãos. E a responsabilidade, né? Verdade, a gente viajava pelo Brasil. E fora assim, filho de um bispo. Então, eu fiz, Deus do céu, se acontecer alguma coisa com esse menino, eu tô frita, perdi meu emprego, perdi. Mas a gente viajava cantando, né, transmitindo para as pessoas, levando um pouco, porque a música, ela leva alegria, né? Ela tem essa particularidade que, além de você levar uma mensagem importante, ela também traz esperança, traz ali paz para as pessoas que hoje, até no Brasil, a gente passa por tantos problemas, né? A gente é bombardeado o tempo todo por tanta coisa. Verdade. Que a música, sem dúvida, ela é importante. Não à toa que a Bíblia diz, quando você abre o livro de Gênesis, fala assim, ó, os anjos, antes mesmo da criação, já tocavam harpas no céu. Olha isso. Antes da criação, anjos louvavam com harpas ao nosso Deus. Música é tão boa e tão importante na vida do ser humano que a Bíblia conta também que quando Saul era atormentado por um espírito maligno, perdia sua paz, ficava ali completamente transtornado, era Davi quem se aproximava dele com uma harpa e o espírito maligno ia embora. Olha isso. Louvor liberta, né? Louvor liberta. Louvor liberta. Você tinha um espírito que se apossava, trazia transtornos, perturbação, daqui a pouco o cara pegava uma harpinha, saía o mal, o Espírito de Deus de paz entrava dentro dele. Música é tão importante que, como a Márcia colocou, quando Paulo e Silas estavam ali, ó, cerceados de sua liberdade, presos, de repente eles falaram, quer saber? A gente não vai perder a paz, não. O mundo está caindo, a minha paz eu não perco. Silas, Paulo, vamos cantar? Começaram a cantar, começaram a louvar a Deus, e a Bíblia diz que as algemas, as cadeias, os grilhões, tudo aquilo se rompeu e eles foram libertos, postos em liberdade. E é por isso que, apesar de ter uma vida, né, um profissional como advogado, ter muitos compromissos na vida pública, falando
defendendo políticas públicas, né, para a gente ter uma sociedade melhor, eu não abro mão de cantar, não abro mão de levar mensagem para as pessoas através de canções. Então a música se tornou uma ferramenta importante na sua missão, não é isso? De pregar o evangelho. Pregar o evangelho. E de levar paz, conforto. E de abrir portas também, né? De abrir portas. A música abre muitas portas. Inclusive, Mr. Zé, eu sei que seria até a sua pergunta, a sua falar, e talvez você com certeza iria perguntar. Ele participou do programa do Raul Gil. Foi lá participar daquela brincadeira que ele faz do banquinho. Do banquinho. Então, a gente, quase ganhei. Aí, o que a gente pode... Vamos aproveitar, vamos soltar um pedacinho da participação dele lá no programa do Raul Gil, para relembrar, até para você relembrar, né? Aliás, essa música que eu estou cantando aí no Raul Gil, né, presta atenção na letra. Nossa, maravilhosa. Porque ela tem uma mensagem muito forte. E ela reflete um pouco dessa experiência de milagre que eu testemunhei aqui para vocês, porque vai te fazer entender que não é sorte, não é acaso, é simplesmente a mão de Deus que faz, mão de Deus que conduz, a mão de Deus que resolve tudo. Então, a partir do momento que a gente decide, Senhor, está na tua mão, faz o Senhor, eu acho que as coisas costumam caminhar melhor. Então, assiste esse clipe aí um pouco com a gente. Alessandro Costa! Voltando lá à parte política, você trabalhou na Câmara, né? Lá com o prefeito Marcelo Crivella. Inclusive, quero mandar um abraço. Bispo Marcelo, um abraço para o senhor, que Deus continue abençoando a sua vida e continue sendo essa pessoa que o senhor é. Porque só quem o conhece pessoalmente sabe verdadeiramente quem ele é. Nosso eterno senador Marcelo Crivella. Exatamente. Prefeito, deputado, ministro, senador, sempre senador Marcelo Crivella. É desse jeito. Então, assim, na Câmara e na Prefeitura, né, aqui do Rio, né, sobre gestão pública e cidadania, fala um pouquinho para a gente. O que você aprendeu? Márcia e Mr. Zé, você sabe que as pessoas costumam, eu acho que costumam desprezar um pouco dessa, ou desvalorizar, né, desvalorizar um pouco da política na sua essência. A gente vê que a sociedade, ela sofre muito, as pessoas acabam pagando preços muito altos porque elas não dão importância à política. A política é coisa de vagabundo, eu não quero saber de política, para mim político é tudo corrupto. Esse é o retrato que a gente vê na sociedade. As pessoas não querem participar. Aquela história de prédio, né, de síndico, a pessoa reclama porque a piscina não funciona no domingo ou na segunda, as pessoas reclamam porque a piscina funciona ou muito cedo, ou fecha muito cedo, ou é muito tarde, o barulho atrapalha. E aí o síndico fala assim, então tá bom, vamos marcar aqui a assembleia para todo mundo votar. Ninguém vai. As pessoas não vão. Verdade. As pessoas não vão. É quando você abre mão de decidir, ajudar na decisão, você delega a outro. Se você não participa, você está deixando que o seu destino seja decidido, né, seja tratado por outra pessoa. Se a gente não se envolve politicamente com as decisões importantes do nosso país, fatalmente a gente paga com as consequências, né? A gente tem que arcar com as consequências. Eu já ouvi uma frase que ela é até um pouco forte, mas se é verdade ou não é esse o ponto, mas ela é um ponto crucial para a gente fazer uma reflexão. A pessoa fala assim, o Brasil é um país de político corrupto. Mas, ouvindo uma frase rebatendo isso, o cara falou, olha, é verdade, Brasil, não sei se é um país corrupto, mas uma coisa eu posso garantir, o Brasil é um país de 200 milhões de corruptos correndo atrás de um político honesto. Olha isso. Olha isso. E aí o cara explicou. Mas o que você quer dizer com isso? Não, porque na verdade as pessoas costumam apontar o político corrupto. Mas o político corrupto é fruto dessa sociedade. Porque não existe político, existe cidadão, existe sociedade. Sim. O político, ele é um cidadão que é elevado
à situação de político, ao status de político em algum momento. Antes de ser deputado, aquele cara só era um cidadão. Antes de ser político, de vereador, ou presidente, ou senador, ou governador, prefeito, que seja, ou que seja conselheiro tutelar, síndico de prédio, aquele cara era apenas um cidadão, mas que foi posto ali ao crivo de uma sociedade que o escolheu. Quem escolheu aquele cara? Foi a sociedade. Sim. Ele não virou corrupto por conta, eu quero ser corrupto aqui, porque a sociedade fala, esse cara decidir, né, esse cara corrupto aqui eu não quero, a sociedade afasta. Mas a sociedade ou é permissiva, Sim. ou elegeu ali um que representa o que ela é, ou paga pela omissão simplesmente por sabendo o que é, não quero tomar a decisão de tirar porque também eu não me afeto ou não me importo. Então, isso é importante a gente refletir. Eu me lembro que da última vez que eu fui candidato, e isso não esqueço jamais, eu passei 1 hora, e eu costumo falar muito, eu passei 1 hora falando para as pessoas por que eu queria o voto delas, né? Tinham ali 50 pessoas sentadas, reunidas, e eu falei assim, olha, eu estou aqui para pedir o voto de vocês, quero ser deputado, porque tenho projetos importantes, quero trabalhar por uma escola melhor, uma educação melhor, porque acredito, por exemplo, que na época a gente tinha um sistema de aprovação automática, acredito que o sistema de aprovação automática não resolve, porque uma criança que vai sendo aprovada porque o calendário virou, ela não vai ter chance de entrar numa faculdade, porque na hora que vier o teste do A mais B, do 1 mais 2, ela não vai saber o que é. Aí vão perguntar assim, mas como é que você chegou ao oitavo ano? Não, é porque foi o calendário que virou. Então isso não funciona. Então tem uma proposta aqui de acabar com esse troço e colocar um ensino mais sério, de qualidade. No meio daquela reunião, uma senhora levantou, juro, 1 hora depois de eu estar falando, falei muita coisa, a senhora levantou e falou assim, as pessoas, quando a gente é candidato, ô deputado, para dar uma, ô deputado, muito bom, o senhor realmente fala muito bem, eloquente com as palavras, olha, gostei, quero dizer para o senhor que eu aqui e a minha família, a gente realmente está pensando no senhor, queremos dar esse voto de confiança, mas o senhor falou de muitos projetos, mas eu quero saber o seguinte, e a minha calçada? E a minha calçada, porque você falou do asfalto da rua, falou que tem que ter lombada para evitar aqui o negócio de carro passando e atropelar as crianças, mas isso não resolve o problema da minha calçada. Quero saber o que o senhor vai fazer com a minha calçada. Ou seja, eu honestamente eu não me lembro o que eu respondi para ela, mas eu acho que foi alguma coisa do tipo, olha, a calçada eu não tinha pensado. Eu não tenho um projeto ainda para calçada. Para a rua eu tenho, mas para a sua calçada... Mas eu me lembro que ela falou assim, então, enquanto o senhor não firmar o compromisso, não dá para votar no senhor. Ou seja, imagina, né, nessa história de corrupção e etc., se eu, naquele momento, faço o seguinte, olha, pode deixar, que a tua calçada eu resolvo. Tem pessoas que falam assim, o meu telhado, né, e aqui o meu muro. E, de repente, eu falo assim, o teu muro eu não resolvo, o teu telhado eu não resolvo, a tua questão específica, porque o político é política pública, é para todos. O que ela vai fazer? Ela sai de mim, né? Ela, tipo assim, então o senhor não apoia mais, e vai bater na porta do outro. E vai batendo, até que ela encontre um que dê o telhado dela, que dê o muro, que dê a calçada dela. Aí, pergunto, quem é o corrupto? Somos nós, né? É verdade. Então, por isso, a importância, Márcia e Mr. Zé, da gente refletir. Política é um instrumento de controle social, um instrumento de participação social, um instrumento de transformação social que nós não podemos abrir mão. Aliás, quero dizer aqui uma coisa para vocês. Nos últimos anos, as pessoas vêm falando muito sobre esse negócio de velha política, a gente está cansado de velha política, chega desse troço de velha política, que a gente tem que trabalhar por uma política nova. A gente chega desse... Inclusive, costumo dizer negócio de político aí que a gente já conhece, carta marcada, a gente quer política nova. Mas, curiosamente, uma vez refletindo na Bíblia, eu percebi que a política nova que as pessoas tanto falam, que tanto elas querem, que dizem que é importante, na verdade, é a política velha. Política velha em que sentido? Política velha porque desde Moisés,
a gente tem na Bíblia um manual sobre política e sobre político. Quando Moisés ele está levando o povo para a Terra Prometida, ele junta todo mundo, orientado pelo próprio Deus, porque Deus fala assim para ele: Moisés, olha, tirei vocês, né, de um tempo de escravidão, vocês passaram muito tempo sofrendo, mas agora está chegando um tempo novo. É muita gente. A gente precisa se organizar. Se todo mundo quiser usar a piscina às 5 da tarde, vai dar confusão. Se todo mundo achar que a piscina tem que ficar aberta o dia inteiro, 3 horas da manhã um cara que trabalha, vai ficar chateado, vai dar confusão. Se todo mundo achar que a piscina tem que fechar 3 dias por semana, vai dar confusão, porque tem um cara que trabalha todo dia, tem um dia que ele pode. Então, alguém precisa tomar as rédeas desse negócio. Alguém tem que colocar freios, né? Porque a democracia não é aquela história da vontade, tipo, infinita. Não, é a vontade que todo mundo reúne, discute e acha aqui uma ponderação. Ó, vamos todo mundo assim? Talvez não agrade a todos naquele momento, mas pro momento, é o possível. E Deus fala para ele: Moisés, a única forma disso dar certo é você pegar aí do teu povo, entre os teus irmãos, entre as pessoas deste grupo, separa entre elas pessoas que tenham competência técnica. Olha isso. Pessoas que sejam sábias. Não pode pegar qualquer um. Pessoas que estejam preparadas, sejam diferenciadas. Depois, observa se esses caras não são muito afetos a dinheiro. Não são aqueles caras, sabe? Aquele cara que só pensa em dinheiro. Observa se esses caras têm esse negócio aí. Porque tem cara que, né, se o cara só pensar em dinheiro, o dia que ele sentar no trono, ele só vai pensar no bolso dele. Então, esse cara não serve. Sabe? Vê se esse cara não é um cara mulherengo, que só pensa em mulher. Porque também vai dar ruim, porque cara que vai sentar no trono só pensando em mulher, só pensando em dinheiro e sem qualquer capacidade, não vai ser um bom comandante, não vai ser um bom gestor. Ou seja, Deus vai dando para Moisés alguns requisitos que eram essenciais para os caras que fossem governar, fossem comandar. Mas no final Deus fala assim para Moisés, e tem mais, tem um requisito aqui que é fundamental. O cara que foi escolhido, né, depois de avaliado essas características, ele precisa ser também um cara que conheça a palavra de Deus, que conheça a Bíblia, que tenha este livro como manual e que medite nele noite e dia e noite. Sabe para quê, Moisés? Para que ele aprenda a fazer bem para o seu semelhante. Deus fala para o Moisés, o nosso governante tem que ser um cara que medite na palavra dia e noite, que conheça isso aqui, porque o cara que conhece aqui, ele não senta no trono para poder fazer mal para o seu semelhante. Pronto. Essa é a política que a gente precisa. É nova? Não. É uma política velha. Estabelecida pelo próprio Deus lá na criação. É isso. Verdade. Entendeu, Mr. Zé? A importância da gente participar dessa sociedade de forma ativa e politicamente, para que amanhã o nosso futuro de pessoas que a gente ama, certamente seja muito melhor. Amém. Doutor Alessandro, vamos, como eu falei, uma questão de tempo, né? E nós temos um assunto que eu quero que você, né, abra bem aqui, para todos nós entendermos bem. E o Mr. Zé fez aqui, preparou algumas perguntas aqui, alguns questionamentos, para a gente responder sobre trânsito, né? Vamos. A questão, verdade, envolvendo as placas dos veículos, né? Do Mercosul, né? Do Mercosul. Placa Mercosul, emplacamento. Placa não é emplacamento, né? O que isso significa? Sabe, Mr. Zé e Márcia, recentemente eu comecei a me dedicar a um tema que eu percebi que é uma oportunidade de dar uma contribuição à sociedade. Então, a gente fala em política pública, a gente fala em o que cada cidadão pode fazer para construir uma sociedade muito melhor. E com a experiência que eu tenho de governo, com a experiência que eu tenho de profissão como advogado, com a experiência que eu tenho de vida, né, com a experiência que eu tenho, inclusive, de igreja, em que a gente atende muitas pessoas, conversa com pessoas que são vítimas de acidentes de trânsito, sabe? Que é uma coisa tão chocante, tão marcante. Famílias inteiras são destruídas de uma hora para outra por conta de um acidente de trânsito. E, recentemente, né,
até por conta de um curso de pós-graduação que eu fui fazer e de seminários que eu fui fazer, para me aperfeiçoar, para me atualizar em política pública, direito constitucional e direito administrativo, um dia eu me deparei com a legislação de trânsito e direito de trânsito. E participando de um seminário, eu comecei a ouvir algumas colocações de um palestrante que começou a me incomodar e começou a trazer em mim algum tipo de inquietação, porque eu falei, mas isso não faz sentido. O que essa pessoa aqui está dizendo não tem qualquer sentido, porque se a prevalecer a história que ele está contando, acabou a segurança no trânsito. E trânsito, desde que eu entrei na faculdade, eu aprendi que é um direito de todos, segurança no trânsito é um direito de todos e é um dever dos órgãos do Estado, é um dever do Estado fornecer segurança para a gente. E a palestra que eu estava ouvindo ia na contramão. Era retirar tudo que era item de segurança do trânsito em nome da economia, em função da economia, ou seja, você troca o dinheiro pela vida. Você retira elementos de segurança que estão presentes na legislação de trânsito para que os empresários que atuam no setor possam lucrar um pouco mais. Faz sentido? Não faz. Assistindo aquilo e a pessoa que palestrava dizia o seguinte, não, porque o futuro, o mundo moderno é um mundo sem intervenção do Estado. Então, atividade econômica, quanto menos o Estado entrar, quanto menos o Estado intervir, melhor é. Melhor para quem? Melhor para quem vende ou melhor para quem usa? Certamente não é melhor para quem usa, porque, como eu disse, o usuário do Sistema Nacional de Trânsito, e vale dizer, somos 200 milhões de brasileiros, quer dizer, 220 praticamente milhões de brasileiros que circulam no meio de uma frota que é uma das maiores do mundo. São 125 milhões hoje de automóveis, veículos, caminhão, moto, todo tipo de veículo circulando. Veja, é mais da metade da população adulta em veículo transitando. Nossa. Como é que você retira a segurança disso? Como é que você diz que não é importante os elementos de segurança para que o empresário possa lucrar, simplesmente em favor da economia? Para mim é uma falta de primeiro senso de responsabilidade, para mim é um contrassenso em questão de inteligência, porque o que gera lucro aqui pode gerar prejuízo, porque às vezes você vai colocar, um valor a mais no bolso do empresário, mas você vai aumentar a despesa com o hospital. Aumentando a despesa do hospital, quem paga essa conta? Não é a própria sociedade? Sim. Que vai ter que aumentar o imposto para poder socorrer quem está aqui? Não faz sentido, só que esse trânsito mata. Você sabe que no Brasil, hoje, uma das maiores causas mortes que nós temos no Brasil, comprovada, acidente de trânsito. Acidente de trânsito. Mas não é o câncer que mata? Não. Câncer mata, mas não mata mais do que acidente de carro. Gente. Acidente de trânsito, né? Não carro, porque é de moto, de caminhão. Vem cá, mas o tráfico, a criminalidade não mata? Mata muito, mas não mata mais do que trânsito. É impressionante. Vem cá, mas não dizem aí que tem doenças que o Covid foi um problema seríssimo, mas o Covid foi um período. Covid, graças a Deus, né, a gente conseguiu encontrar caminhos que conseguiu frear a doença. Então, o vírus circula, mas não afeta mais a gente. E quanto tempo durou? Durou um período, milhões e milhões e milhões de pessoas morreram no mundo, mas e o trânsito? Há quanto tempo vem matando pessoas? Há quanto tempo vem matando e ao invés da gente tornar o trânsito mais seguro, hoje se estuda no Brasil flexibilizar as regras para que esse trânsito funcione sem qualquer tipo de segurança. Exemplo prático, né? Mas como assim? Eu estava comentando com vocês, antes da gente começar, o nosso podcast Chegou a Minha Vez, que na minha época de criança, e até recentemente, porque, graças a Deus, o Rio de Janeiro ainda é um dos poucos estados no Brasil que ainda mantém uma rigidez em seu sistema, apesar de críticas do empresariado, apesar da crítica daqueles que pensam apenas no lucro, mas
a imagem que eu tenho de um processo de compra veicular começa quando a gente vai ali na agência, né? E eu me lembro a primeira vez que eu comprei o meu carro, né, 18 anos. Aliás, eu comprei com 15, mas não era um carro novo. Mas com 18 anos eu fui comprar meu primeiro carro zero. E eu me lembro que eu cheguei na agência, todo feliz, todo bobo. Caramba, um carro novo. Estava entrando na faculdade, eu tinha entrado na faculdade ali. Imagina, né? Já vai chegar com um carro novo na faculdade. Fui para a agência, escolhi o carro, bonitinho, pô, é esse, tem para entregar? Tem, tá. Porque eu não quero um de encomenda, não. Tá, mulher, não, mas esse tem no estoque. Tem no estoque, falei, pô, na hora que eu pagar, eu saio com o carro. Então, moça, vou providenciar o dinheiro. Na época era financiamento, eu tive que pagar metade, fazer a outra metade, então eu tinha que esperar aprovar o financiamento. Mas, na minha cabeça, aprovando o financiamento, tá no estoque, tá não sei o que, tudo certo. Aprovou, estou indo aí buscar meu carro. Não, senhor. Não é assim não. Aprovou o financiamento, agora a gente vai fazer o faturamento, ou seja, vai faturar o carro em seu nome. A partir daqui começa um outro processo. Que processo é esse? É o processo de licenciamento e legalização do veículo, que envolve todos esses processos de segurança, do qual faz parte o processo de emplacamento. E o que é o processo de legalização? A loja informa, né, para o governo, através da nota fiscal, aqueles documentos todos, que esse carro agora pertence ao Alessandro. O governo verifica meus documentos, né, carro, se o carro é legal, se quem está comprando é legal, aquela coisa toda, e vai criando ali uma cadeia de informações para poder emitir um outro documento, que é o tal do documento do carro, como se fosse o CPF do carro, que é o CRLV, né? Aquele documento que o guarda, quando para na gente na rua, fala assim, documento do carro, deixa eu ver se está certo. Aí tu tem que mostrar o documento para o guarda. Então, eles enviam para o órgão competente do governo, que é o Detran, que avalia a compra, avalia o comprador, verifica o negócio do chassi, todas aquelas informações importantes do carro e emite o tal documento. Na emissão desse documento, o processo de legalização e licenciamento continua, porque agora a gente tratou de uma identificação interna, porque o documento fica no teu bolso, fica ali dentro do carro. Quem está do lado de fora não conhece aquela informação, não sabe que o documento está no nome do Alessandro, a não ser que te pare e pegue aquele documento. Mas, por exemplo, falei de acidente. Se acontecer um acidente e o carro foi embora, como é que a gente identifica quem estava ali? Como é que você sabe ou acha o cara responsável pelo aquele fato jurídico? Você acha porque na lei brasileira existe um elemento de identificação externo que diz, artigo 115 do Código de Trânsito do Brasil, os carros, né, os veículos, serão identificados por placa. Placa dianteira, placa traseira. Por quê? Porque, por segurança, a pessoa externamente consegue determinar de quem é aquele carro. Como é que a gente chega no responsável por aquele carro? Então, se aquele carro, eventualmente, se envolver em algum fato relevante juridicamente, em que tenha que apurar responsabilidade, pela placa a gente consegue identificar. Veja a importância. Placa de identificação veicular. E ainda dentro desse processo de licenciamento, né, feito o documento, agora a gente vai cuidar, como disse, dessa identificação externa. Então a gente ali na loja, né, a pessoa da loja manda fazer a placa e depois de mandar fazer a placa, você tem o processo final, que é o tal do emplacamento, que é a autoridade, né, competente para tal, verificar se a placa, se aquilo que está na placa condiz com o documento e se o que condiz com o documento e aquilo que está na placa é de fato as informações apropriadas para serem colocadas naquele carro. Então você fecha com esse ato chamado emplacamento, que é colocar a placa no veículo. É a autoridade competente colocando a placa no veículo. E antigamente, antes desse modelo atual, que é o modelo Mercosul, ele ainda selava com o tal do lacre de segurança. Rompido o lacre, está em risco isso aqui. Hoje não temos mais os lacres de segurança. Por quê? Porque foi substituído por um tal de QR Code. O que era lacre físico passou a ser um lacre digital, então você tem ali uma marquinha digital na placa que, teoricamente, era para suprir ou guardar as informações de segurança desse processo. Entretanto, no Brasil,
Curiosamente, eu não sei por que cargas d'água, não sei por que, acho eu, que isso muito induzido pelo empresariado, as pessoas passaram a confundir uma coisa que para mim é básica. Repito, eu nunca militei nesse sistema, nesse ramo do direito, comecei a fazer isso há pouco tempo atrás, mas na minha cabeça não entra que placa é emplacamento. Para mim é muito claro que emplacamento é uma coisa e placa é outra. Mas no Brasil começou a se confundir placa com emplacamento. As pessoas passaram a entender que o cara que faz a placa, o empresário que faz a atividade mercantil, que é o cara que está cortando uma chapa, pintando os números, fazendo aquele objeto físico que pertence ao comprador, ou seja, é um bem material que, né, acaba sendo anexado ali ao carro, aquilo é um objeto particular, privado, mas nada tem a ver com o processo, o serviço público de emplacar um carro. Mas, repito, passaram a confundir. Vou ali fazer o emplacamento. Passaram a entender que fazer o emplacamento, na verdade, é comprar a placa. E, portanto, o responsável não é mais o governo, é o empresário que vende a placa. Este é o cara que agora tem que fazer o emplacamento. Este é o cara que coloca a placa. Este é o cara que, teoricamente, teria que gerir, inclusive, as informações de segurança do seu carro e da sua vida. Faz sentido? Não. Não, porque fica menos seguro. E menos seguro, e pior do que isso, fica condicionado ao preço. Porque o que o empresário quer? Ele quer dinheiro. E pelo dinheiro ele está disposto a fazer qualquer coisa. Pelo dinheiro, ele pode abaixar o preço da placa, ele pode criar situações ali em que aquilo contribua para suprir o interesse dele. Diferente do poder público, que não pode pensar em lucro, que não pode pensar em dinheiro. O poder público tem que pensar no interesse público, no interesse do cidadão. Sim. Porque aquilo que é para o empresário, de repente, uma realidade, pode contribuir para o aumento da violência, por uma questão de insegurança pública que possa exigir do governo uma atuação policial maior. Ou seja, aumenta custo aqui. O que pode favorecer o empresário aqui pode, por exemplo, causar mais acidentes de trânsito. O que pode aumentar, por exemplo, o custo de hospital. Existe um relatório recente, inclusive publicado pela Controladoria Geral da União, que revelou que 75% das multas aplicadas nos radares no Brasil, em rodovias federais, veja, olha o tamanho desse número, 75% das multas aplicadas em radares pelo governo, elas não são processadas porque tem problema com a placa. Então, tira uma foto, pá! Quando vai processar, não conseguiu ler a placa. Ou porque a placa está muito velha, né, tá toda borrada, ou porque a placa, no Brasil, a gente ainda tem placa amarela, placa cinza, placa Mercosul com bandeira do Estado, placa Mercosul sem bandeira do Estado, placa vermelha, placa não sei do que. É o único lugar do mundo que é assim. E o governo não toma nenhuma atitude. Você não pode calibrar um radar, você tem dificuldade de calibrar uma máquina, né, fotográfica. Espera aí, calibra a câmera ali para o Alessandro. De repente entra a Márcia, tem que calibrar de novo, porque é diferente. Então, quando você calibra o radar para tirar foto Mercosul, se não tiver exatamente no padrão como deve ser, o radar talvez não consiga fazer a leitura. Adequada. E com isso você tem 75% dessas multas invalidadas. Resultado, aquilo que é um programa público, né, uma política pública para combater a violência no trânsito, para que eu aplico uma multa? Cara, a rodovia está dizendo ali, aqui você só pode andar 80, o cara anda 200, esse cara recebe a multa. Se ele não pagar, quer dizer, se ele passar a multa, para quê? Para tentar corrigir. Mas se a multa não funciona, se o radar não funciona, como é que você controla a segurança? Então, por essas razões, é que a gente não consegue, por exemplo, minimizar a questão desses acidentes de trânsito. Por quê? Radar não funciona porque não pega multa. Perdão, porque não consegue fazer leitura eficiente da placa. E não consegue fazer leitura eficiente da placa por quê? Repito, a partir do momento em que é o empresário que passa a controlar isso, você não consegue dizer se a placa do Zé Carro, do Mr. Zé, por exemplo, ela está sem leitura, ela está muito velha, ela está isso, ela está aquilo, ela tem que ser trocada. Tem empresário, empresário não, tem gente que faz isso, eu já vi, a gente tem casos desse em São Paulo, o cara tem 3 placas. Quando ele vai andar
em uma via que tem muitos radares, ele pega aquela placazinha dele velha, coloca no carro, porque ele agora que manipula, né, o cidadão, e faz isso. Toma 50 multas, sabe que nenhuma vai ler. Se ele vai para um lugar que ele já sabe que tem muita fiscalização, ele vai lá e troca de novo, põe aquela eficiente. Agora, isso ele está fazendo para economizar um trocado para ele, mas está colocando em risco a minha vida, a minha segurança, a vida de vocês. Isso não pode acontecer. Aqui no Rio, graças a Deus, a gente tem um modelo mais eficiente, porque justamente a gente tem territórios conflagrados, né? Você tem territórios dominados pelo tráfico, dominados pela milícia. Imagina, Mr. Zé, imagina, Márcia, se resolvem abrir uma lojinha de placa em um desses territórios conflagrados. O cara rouba aqui o carro e leva para resolver o problema da placa ali naquele território X. A polícia vai entrar para tomar as placas? Claro que não. A polícia não consegue entrar. Como é que a polícia vai resolver esse problema? Por isso que aqui no Rio de Janeiro, ainda que Deus ajude essas pessoas, que não mude esse sistema, as placas ficam dentro do Detran. Na verdade, diferente dos outros estados, aqui você, para poder colocar a placa no teu carro, você ainda tem que pegar no Detran. Mas em São Paulo não é assim. São Paulo você vai na barraquinha da esquina, você pega um parafuso teu, um prego teu, ou dá uma martelada lá, está emplacado. E a placa antiga? Joga no lixo. Joga no lixo. A gente sabe, é uma realidade, o cracudo pega aquela placa e o cracudo dá o destino que ele quiser. Às vezes, para usar uma pedra, ele troca pela placa, aquela placa vira uma arma do crime e a gente tem situações como essa. Só para citar aqui, por exemplo, os últimos 2 crimes de grande repercussão em São Paulo estavam envolvendo placa clonada. O delegado, que morreu agora em São Paulo, né, saindo da secretaria ali no litoral, quando foram ver, os bandidos que o executaram estavam usando carro com placa adulterada, justamente para atrapalhar o trabalho da polícia. Aquele crime chocante que aconteceu no aeroporto de Guarulhos, que envolvia ali o pessoal do PCC, os executores estavam usando o carro com placa adulterada. E isso acontece em São Paulo porque o governo, lamentavelmente, abriu mão e ele não quer saber de processo de emplacamento e processo de placa. Pior, ainda deve para o empresariado lá um valor que vai ter que se virar nos 30 para poder pagar R$1 bilhão nessa confusão. O governo ainda vai ter que indenizar os empresários em São Paulo. Nossa. Doutor Alessandro, bem, como falou nosso tempo, isso aí é papo, a gente precisa de outras oportunidades, né, Mr. Zé, para poder conversar, porque é um assunto bem interessante para nos informar. Agora, quem está nos assistindo, que quiser mais informações, nas suas redes sociais, tem como entrar nas suas redes? Tem, por favor. Inclusive, eu quero te convidar para você acompanhar. Eu vou começar a desenvolver esse trabalho, especificamente, né, de uma forma muito mais... como é que se fala? De uma forma muito mais ativa, porque eu quero comprar essa briga e eu quero que você me ajude nessa causa. Então segue lá Instagram, Facebook, TikTok e inclusive YouTube, Dr. Alessandro Costa, dr.alessandro Costa. É o mesmo endereço nas 4 redes e vão me ajudar. Eu estou pensando inclusive em fazer uma petição pública, movimentar isso no Brasil inteiro para a gente forçar o governo a retomar a segurança do sistema de emplacamento e de placas no Brasil. A gente não pode deixar a vida das pessoas assim de qualquer maneira, até porque, como eu disse, artigo 144 da Constituição Federal, parágrafo 10º, salvo engano, diz lá: segurança no trânsito, um trânsito em condições seguras é um direito de todos, um direito nosso que somos usuários do trânsito e é um dever das autoridades competentes. Esse princípio foi reproduzido no Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 1º, diz claramente: segurança no trânsito é um direito de todos e é um dever das autoridades que compõem todo esse sistema nacional de trânsito. Portanto, tudo que é legislação de trânsito, ela só existe a partir deste momento em que a gente tem ali algumas colunas, algumas bases que são construídas com segurança. De tal maneira que todos esses processos que a gente está vendo no Brasil, todos esses modelos de legislação que tem no Brasil, que é contra a segurança, estão eivados de vícios, são ilegais, são constitucionais, e eu preciso da população comigo para poder mudar essa realidade. Com certeza, quase que não sai. Gente, entra lá nas redes sociais do Dr. Alessandro e a gente já vai finalizando, mas antes o Zé tem uma mensagem aí para passar, né? Doutor,
Aqui temos uma caixinha de promessas. O senhor certamente está familiarizado. Fala, Deus, comigo. Então vou pedir que o senhor retire uma promessinha dessa. Meu Deus. Faça a leitura. Senhor, e fala as comigo. devidas considerações, levando essa mensagem para os nossos amigos. Olha, tem uma mensagem na Bíblia que eu gosto muito também de Jeremias. Aliás, Jeremias é um dos profetas que eu sou completamente apaixonado. Eu gosto muito de refletir sobre a experiência de Jeremias. E Jeremias tem uma frase que eu acho que é bem legal, que ela fala assim, olha, eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ou seja, a gente vive uma realidade de muitos problemas, né? Como eu disse, a gente constantemente é abarroado por muitas notícias ruins, são informações o tempo todo que às vezes querem tirar a nossa esperança, a nossa paz, etc. E a gente precisa alimentar a nossa mente com aquilo que traz esperança. E o que traz esperança para a gente, de fato, é a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Então, Senhor, Agora, renova minhas esperanças aqui. Vamos ver. Deixa eu colocar Põe o o óculos, óculos, que põe o óculos. como a Márcia me conheceu há 30 anos atrás, sem óculos. Meu Deus. Meu Deus. Tem um amigo, inclusive quero mandar um abraço para ele, vereador Inaldo Silva, inclusive fica aqui já a sugestão Por para favor. o nosso podcast. Bispo, Chegou a minha o vez. senhor é o nosso convidado, maior prazer. Bispo. O senhor vem para cá aqui com a gente, Meu vem. camarada. Olha lá, Ó, chegou a vez dele. chegou a sua minha vez, hein? É. Profeta tem que estar aqui. É verdade. Olha o que diz. Se fosse ele aqui, fala assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Amém. Maravilha. Meu Deus. Vou até tirar uma foto depois disso aqui, porque isso aqui é uma palavra, sem dúvida, gloriosa. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos e a terra prometida será deles para sempre. Veja, eu não tinha lido, Deus não tinha me revelado essa palavra aqui ainda, mas eu falei sobre essa questão da esperança. Né? Você vê que a gente tirar promessa, eu falei, puxa, a gente, no nosso dia a dia, a gente recebe tanta notícia ruim, né? Verdade. A gente liga a televisão, notícia ruim, a gente vai para o trabalho, alguém dá uma notícia ruim, a gente, às vezes, liga para alguém da família, a pessoa só te conta a notícia ruim, você fica assim, meu Deus, o mundo está acabando, o que está acontecendo, é a violência, eu tenho que me preocupar com o que, afinal de contas? E aqui, a palavra de Deus está dizendo assim, irmão, todos os dias, Deus cuida dos que são corretos. Deus, não há um segundo sequer que Deus falou o seguinte, olha, hoje eu estou pensando em deixar o Alessandro se virar nos 30, porque filho rebelde, isso aí dá um trabalho para mim, pra caramba, ensino, repreendo, mas ele não se conserta, então hoje eu não estou muito afim dele, não. Não, na verdade, Deus cuida da gente todos os dias. Mas aqui fala de um parâmetro interessante, que é, de fato, a correção. Deus cuida dos que são corretos. E qual é o parâmetro que a gente tem de correção? É a Bíblia. É a gente se esforçar todos os dias para agradar a Deus. Não sei se você vai todos os dias conseguir agradar a Deus, mas você deve viver para fazer isso. Então, Deus olhando para você e falando assim, puxa, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha o que ele faz. Olha a Márcia, olha o Mr. Zé. Eles poderiam estar conversando sobre tudo, mas estão conversando sobre a palavra. Isso agrada a Deus? Sim, claro. Deus está cuidando de vocês. Amém. Deus está cuidando do podcast. Deus me ama. Deus está abrindo, está alargando fronteiras do podcast. Por quê? Porque vocês pensaram, inclusive, em tratar sobre vários temas, mas não esqueceram de tratar, de agradar a Deus. E aqueles que o agrada, diz o Salmo também, que ele cuida de satisfazer os desejos do coração. Amém. Maravilha. Bem, ó, Mr. Zé, só temos a agradecer. Agradecer, É doutor um Alessandro, assunto muito obrigado, muito doutor. legal para a gente até voltar aí à tona aí sobre isso, porque é interessante. Mas nosso tempo aqui, né? A gente tem o nosso cronômetro que já passou até um pouquinho ali. Mas então eu quero pedir você, mais uma vez, né? Vocês que estão nos assistindo aqui, que entre no nosso canal, né?
Isso. Já falar que eu vou te contar. Chegou a minha vez. Ponto. Vou te contar. É Chegou a minha vez. Podcast com Márcia Gonçalves. Inclusive tem a música linda, né? Chegou a minha vez. Eu canto. Sei que hoje é o meu dia. Como é que é? Tanto tempo eu esperei. Chegou a minha vez. Isso eu tenho um testemunho para dar sobre essa música. E vou dar lá na igreja de Copacabana que o pastor quer que eu dê o testemunho. O pastor Tiago. Aliás, me permita aqui, Mr. Zé e Márcia, deixa eu aproveitar também aqui e fazer o jabá, porque eu também tenho uma música chamada Chegou a Minha Vez. Então, quando você acessar lá no YouTube, coloca Alessandro Costa, Chegou a Minha Vez, porque também é lindo. E fala assim, ó, chegou a minha vez, eu tenho, mas não desisti. Eu tinha 1000 razões para desistir, mas não desisti. Então, razões para desistir, a gente tem. Mas se você permanece, chega a tua vez. Amém. Então é só acessar lá o nosso canal ou passar um e-mail, né? 2197 018 5184. Doutor Alessandro, mais uma vez, muito obrigada. Mr. Zé, muito obrigada também pela sua presença aqui, né? Obrigado, Márcia. E estamos aqui à disposição, tá bom? Márcia, obrigado pelo convite. Que isso. Mr. Zé, obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de contar um pouco da minha história, contar um pouco do meu testemunho, esclarecer um pouco para as pessoas temas importantes e atuais que impactam diretamente na vida delas. Quero, inclusive, propor que em um outro momento a gente volte aqui, traga mais especialistas, Sim. porque é um tema tão importante que precisa ser discutido mais vezes para que a sociedade possa se manifestar e exercer seu direito político e social de controlar as políticas públicas que estão sobre nós. Agradecer ao programa, a toda a equipe técnica aqui que está coordenando. Quero parabenizar pela ideia, né? Podcast fantástico. Chegou a minha vez, para mim, é um nome extraordinário, porque é promessa. Então, todas as pessoas que chegam aqui podem ter certeza, assim, opa, chegou a minha vez. Tem vitória, tem vitória. Então, verdade. Parabéns, que Deus abençoe e que vocês venham arrebentar em sucesso. Tá? Amém. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Agradecemos gente. também aos nossos amigos que têm prestigiado a nossa programação, têm nos incentivado. Verdade. Que Deus te abençoe imensamente. E não se esqueça, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama, ó. Não se esqueça, Jesus te ama e Ele está pronto para mudar a tua história.